Olá, você meu amigo, você minha amiga, você meus irmãos de Ideal Espírita que estão conosco aqui na página Estação da Luz Espírita. Vamos reproduzir em instantes mais um programa nos domínios da mediunidade. Esses programas nos domínios da mediunidade estão sendo veiculados pela Web Rádio Estação da Luz nas segundas e sextas-feiras às 8 horas da manhã. Então você estará conosco daqui a instantinho reproduzindo mais um programa que foi ao ar no dia 16 de outubro de 2020. Nesse programa, nós conversamos, eu, Renato e Ivan Augusto, nós, além de irmãos que participam do programa através do WhatsApp, com perguntas, e João Maria, que conduz o programa na parte técnica, nós estaremos reproduzindo esse programa e respondendo a uma série de perguntas com relação à reencarnação, os procedimentos no plano espiritual, como ocorre a escolha de parentes e etc. É um trabalho realmente muito interessante que com certeza vai nos esclarecer e esclarecer muito. Esse programa nos domínios da mediunidade, assim como os outros veiculados aqui na Web Rádio Estação da Luz, tem o objetivo de ele esclarecer, de levar até você as informações sobre o mundo espiritual, principalmente sobre reencarnação. Já estamos há vários programas tratando desse tema que é realmente riquíssimo. E hoje nós vamos falando sobre reencarnação, as escolhas que são feitas no mundo espiritual. Ivan Augusto e Renato e nós contribuímos com as respostas que nos chegam dos nossos ouvintes, daqueles que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz e também na nossa página Estação da Luz Espírita. Queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é fazer isso que nós estamos fazendo agora, divulgando a doutrina espírita, reunindo no mesmo lugar o maior acervo possível de matérias espíritas, livros, textos, entrevistas, áudios, palestras, para que você encontre o que você precisa para as suas pesquisas, seus estudos e para o seu deleite. E aí nós queremos agradecer você que nos acompanha aqui desde 2018, acompanha o nosso trabalho aqui na página Estação da Luz Espírita e agora divulgando esses programas da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado por estar conosco e agora vamos ao programa número 6, nos domínios da mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado. Vamos ao programa. Então, bom dia, meu amigo, bom dia, minha irmã. Que felicidade nós estamos passando aqui para o nosso irmão Amadeu Ferreira. Amadeu, comanda aí a nossa nave, meu querido. Bom dia, Tavares, um abraço fraterno e os nossos agradecimentos primeiramente a Deus pela feliz oportunidade e a você que nos possibilita hoje, mais uma vez, hoje é sexta-feira, é dia do programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. A Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Agora, como ele já disse, também no Facebook. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita de Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis de Ceará Mirim e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, é dia de programa, é dia do programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. E agora nós vamos um especial cumprimento aos nossos irmãos que vão fazer o programa conosco. Bom dia, João Maria! Bom dia, Mateus, bom dia a todos. Vamos agradecer essa oportunidade de estar aqui no programa de hoje e que seja de muita paz e harmonia para nós todos. Muito bem, aí um abraço todo especial e um bom dia especial ao meu irmão Renato Bezerra. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeu. Bom dia a todos. João, Ivan, próprio Tavares. Que Jesus nos abençoe e a todos aqueles que nos acompanham na Estação da Luz. Bom dia, nosso irmão Ivan. Que as bênçãos e o amor de Deus o acompanhem. Muitíssimo obrigado por fazer parte da nossa família, Ivan. Bom dia. Bom dia a todos. Eu é quem agradeço pela oportunidade concedida de colaborar de alguma maneira nessa obra de difusão do Espiritismo, né? Através da mensagem de Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito bem. Então, um abraço fraternal, meu querido irmão Elias Tavares. O Tavares está aí comandando a nossa
Web Rádio Estação da Luz. E aí nós vamos agora à leitura preparatória. A leitura preparatória, meu querido irmão, com as bênçãos de Jesus, é meu querido irmão Renato Bezerra. A leitura preparatória dos nossos trabalhos na manhã de hoje consta no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 68, no campo. Nós encontramos em Mateus 13, 20, 38, o seguinte: o campo é o mundo, Jesus. Aí Emmanuel faz o discernimento nessa condição. Jesus tem seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas davidosas, surgem chacos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas oleadas de luz, aparecem vales envolvidos em sombras indefinível. Troncos retos alteram-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninho. A gemba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstram predileções pessoais por zonas de serviço ou gêneros de tarefa. Apresenta-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos taifeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente do pântano desprezados, temem os sítios desertos ou se espalham diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruínas variações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costuma ser hábito horticultores ou jardineiros, no entanto, quase sempre repousa nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para realizações e definitiva em favor do reino celeste da terra. Reflete nesta verdade e enriquece a tua qualidade e colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem e discriminada e interrupta. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueça de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Essa é a leitura da manhã de hoje. Muita paz para todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Paz e luz com Jesus. Agora nós vamos ao nosso querido João Maria, que vai fazer a prece intercessória. O irmão Bezerra Menezes nos diz que toda atividade na seara de Jesus deve ser antecedida de uma prece intercessória e, na sequência, uma leitura do ponto evangélico. Aí é com você, João Maria. Bem, meus irmãos, vamos aproveitar esse clima harmonioso da nossa mensagem do nosso irmão Renato, elevar o nosso pensamento ao alto, mentalizar o nosso Mestre Jesus e fazer aquela prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai de todo mal, porque o teu reino é o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, meu irmão. Iniciado o nosso programa nos domínios da mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, nós vamos ao nosso irmão Ivão Augusto Araújo, que vai fazer a leitura do ponto evangélico. Bem, muito bem, meus irmãos. Abrindo aqui aleatoriamente, abrimos no capítulo 13
Vamos ver aqui o item 1, fazer o bem sem ostentação. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Tomem cuidado para não fazer as suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que se passa em segredo, os compensará. Nós temos visto que a humanidade não tem caminhado tanto no sentido moral desde o tempo de Jesus até o nosso. Uma vez que nós observamos as pessoas fazerem questão de darem notícia das boas coisas que quando fazem, né? E uma delas é principalmente cobrar todo o auxílio, toda ajuda, toda esmola que é passada adiante, né? Na realidade, quando a gente lembra que Jesus diz, quando fizeram isso às crianças, fizeram a mim, quando vestiram o nu, fizeram a mim, quando alimentaram o faminto, alimentaram a mim. Então, Jesus nos previne aqui também de que nós não necessitamos disso, né? Deus sabe o que fazemos, e não é a esmola dada que o reconhecimento dos nossos semelhantes que fará a nossa caminhada de ascensão mais proveitosa, né? Ainda assim, é válida toda esmola, todo auxílio que for feito. Porque enquanto o homem não aprende a fazer as coisas da maneira correta, de qualquer maneira ele está exercitando. Isso é necessário. Isso foi necessário, é necessário em todo o desenvolvimento do conhecimento humano, seja ele na política, na ciência e mesmo na religião. Quando começamos lá atrás, há muitas centenas, milhares de anos, fazendo oferendas, mesmo de semelhantes a nós, a Deus, numa intenção de agradar. Embora erroneamente, Deus sempre vê a intenção com que aquilo é feito. Deus vê a intenção com que nós realizamos todas as nossas atividades, a dedicação que nós damos ao nosso trabalho, se quando abraçamos os nossos semelhantes e estamos sendo sinceros. Como diz aqui Jesus, nada se passa. Deus vê o que se passa em segredo e recompensará a cada um, no momento oportuno, pela sinceridade das ações que pratica. Essa é a mensagem inicial para as nossas reflexões. Maravilha, Ivan, muitíssimo obrigado. E aí nós já vamos primeiro cumprimentar as nossas irmãs Melanie e Francisca Vicente, que participam conosco, mas hoje não chegaram ainda, eu acredito que elas vão entrar, os nossos cumprimentos e na espera. Mas eu gostaria de lembrar um detalhe interessante, é que nós estamos reproduzindo esses programas que são gerados e veiculados pela Web Rádio Estação da Luz. Os programas que eu chamo os programas de Tavares, são as entrevistas que Tavares tem feito, entrevistas simplesmente excepcionais. Depois dos nossos programas nos domínios da mediunidade, nas segundas e sextas-feiras, os programas Construindo Pontos para a Eternidade, o nosso Delcio, lá de São Paulo, nas terças e quintas-feiras, e o programa do nosso irmão Alexandre Santos, Filosofia, Ciência e Moral, nas quartas-feiras. Nós estamos reproduzindo esses programas na nossa página Estação da Luz Espírita, e eu tenho recebido um monte de mensagens de pessoas fazendo perguntas, comentando, elogiando, essas coisas todas que acontecem. Nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando nesse momento pela Web Rádio Estação da Luz e também pelo Facebook. Queremos agradecer a todos. Mas aí eu tenho aqui uma pergunta que já gostaríamos de começar conversando sobre ela. Uma pergunta que nos pareceu bastante
oportuna. Com relação ao Amadeu. programa da segunda-feira passada, eu gostaria de saber se um espírito resolve encarnar e ter como filhos espíritos que lhe prejudicaram no passado, os futuros filhos participam do planejamento junto aos futuros pais no mundo espiritual? Essa pergunta nos chegou através do nosso e-mail, mandaram para meu e-mail, e aí eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos. Eu estou recebendo aí o nosso irmão Fuedo Quental, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Bom dia, meu querido irmão. Paz e luz com Jesus. Então, eu gostaria de saber dos nossos irmãos, eu vou repetir a pergunta para que os irmãos possam falar. Com relação ao programa de segunda-feira, eu gostaria de saber se o espírito resolve reencarnar e ter como filhos espíritos que já lhe prejudicaram no passado, os futuros filhos participam do planejamento junto aos futuros pais? Eu acho que essa pergunta ela deve ter nascido daquele breve comentário que Renato fez, nós fizemos, com relação à mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz conversa com ele e diz que vai reencarnar para receber aquelas duas mulheres amantes do marido dela, que ainda continuam no plano espiritual, com o mesmo relacionamento que tinham na Terra. Ela vai receber o esposo e vai receber aquelas duas mulheres como filha. Aí não precisa perguntar se aquelas criaturas prejudicaram a relação entre a mãe de André Luiz e o marido, ou seja, e o pai. Então, com a pergunta aí, os nossos irmãos, já aí fica a critério quem gostaria primeiro. Ivan, João Maria, se quiser comentar, e o nosso irmão Renato. Quem começaria? Eu Renato, posso até responder, mas por gentileza, eu gostaria que o Amadeu fizesse a pergunta novamente, porque as duas vezes que ele fez, houve algum problema de internet e houve uma fonia que me houve um corte confundiu algumas palavras. Perfeito, eu repetirei. Com relação ao programa de segunda-feira, eu gostaria de saber se um espírito resolve reencarnar e ter como filhos espíritos que lhe prejudicaram no passado. Os futuros filhos participam do planejamento junto aos futuros pais no mundo espiritual antes de reencarnarem. Aqueles filhos participam desse planejamento no mundo espiritual? Entendeu, Ivan? Perfeitamente. Agora o som veio claro, perfeito, eu ouvi direitinho. Nós sabemos que algumas encarnações podem ser impostas pela espiritualidade superior, mas sempre é dada a oportunidade de que o espírito que vai encarnar o faça de livre e espontânea vontade. Assim que lhe seja feita a proposta, ele aceite para a sua redenção mais rápida, né? Agora, não é impossível que algum recalcitrante no ódio, né, seja obrigado, né, a reencarnar nesse meio para seu auxílio próprio. Embora ele não compreenda, ele possa até achar que isso é uma violência contra ele, mas na realidade não é. Ele necessita estar ali por um determinado momento, até para que ele vá aparando levemente as suas arestas. Se ele não puder realizar todo o planejamento que foi feito, olha, de qualquer maneira é um planejamento, embora ele queira participar ou não. Então, se ele não der conta de um aproveitamento máximo nessa oportunidade, podem ser feitas outras também, né? Mas vai prejudicar o espírito? Não vai prejudicar o espírito que o ama, não, porque o espírito que ama, ele vai fazer questão de retornar sempre e dar uma nova oportunidade de perdão àquele que necessita. Então, se ele participa ou não do planejamento, como eu disse, depende do seu livre-arbítrio, né? Ele pode aceitar ou pode se recusar, mas num determinado momento ele vai ter que participar, porque é preciso que tudo seja esclarecido, tudo seja perdoado. Enquanto o espírito não retirar todas as suas máculas, ele não vai adiante na progressão da vida. Muito bem.
Já temos pergunta no ar, aí eu gostaria, bem rapidinho, Tavares, eu gostaria do posicionamento de Renato para a gente ir para a próxima pergunta. Renato, por favor. Em relação à pergunta, nós somos de um grupo espiritual. Então, nesse grupo espiritual, nós poderemos aí estar numa condição evolutiva boa, mas também poderemos estar numa questão, num contexto de uma evolução ainda que não chegue a um ponto de a pessoa sentir mais paz, mais harmonia, mais efetividade. Nesse caso, de qualquer jeito, sempre existe a bondade de Deus, nosso Pai, para que Ele possa, daí, nos dar a oportunidade de nós reencarnarmos aqui na face da Terra. Então, as definições sempre são feitas, às vezes por nós, às vezes pela própria espiritualidade, e às vezes numa certa condição de nós procurarmos para sentir a vontade de crescimento daquele irmão nosso que está numa situação ainda delicada no mundo espiritual, dentro da sua própria evolução. Perfeito, Renato. Eu acho que está por demais bem explicado. A gente pode considerar essa pergunta dentro daquele quadro dos tipos de reencarnações. Pode ser uma encarnação proposta, onde o espírito já tem autonomia para fazer as suas escolhas. É uma encarnação provacional, onde ele vai receber os desafetos do passado na condição de filhos para transformar, trabalhar aquelas criaturas. Na nossa compreensão, nem sempre aqueles espíritos, que naturalmente são espíritos recalcitrantes, nem sempre eles têm condições de participar desse planejamento, porque participar do planejamento significa um pouco de autonomia, que o espírito possa ter condições de interferir ou de sugerir, e etc. Geralmente, nesse caso, essas encarnações, elas se dão mediante as injunções das leis divinas. Você é chamado e aí ingressa naquele fenômeno. Mas nós temos uma nova pergunta aqui no ar. O que é que determina o temperamento de uma pessoa agressiva ou calma? Araceli de Genipabu, terra boa, terra das dunas, terra da praia. Então, repetindo, o que é que determina o temperamento de uma pessoa agressiva ou calma? Araceli de Genipabu. Então, está aí com os irmãos. Se é irmão Ivan ou Renato, quem gostaria? Olha, em relação a essa pergunta, isso vai depender muito das condições espirituais de cada um, de cada ser humano. Normalmente, a espiritualidade nos diz que se nós quisermos saber quem foi no passado, fazemos uma análise no presente. Só que para os pais é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque está partindo aí para uma responsabilidade, uma missão para seguir em frente com esse amigo, essa pessoa, se for familiar, ou qualquer outra pessoa. Se for familiar, então é uma aprovação para os pais, uma missão muito grande, muito árdua, para que eles possam melhorar a condição vibratória desse espírito que ainda hoje é agressivo. Mas nós sabemos que, com a responsabilidade dos pais, de procurarmos dar a ele a melhor condição possível de vida, nós poderemos aí chegar a um ponto de dizermos que cumprimos a nossa tarefa. Se ele for calmo, é também a questão espiritual, o espírito que vem mostrando quem ele é. Mas também nós podemos traçar aqui algumas linhas que nós podemos olhar diante. Nós devemos fazer uma análise do comportamento dos nossos filhos. Essa análise, a gente olha a situação de cada um, se ele for calmo demais, ou mesmo agressivo demais, e procurarmos
dentro da própria medicina, dentro da própria ciência, uma explicação também para que nós possamos ter uma condição de vida, de podermos colocarmos o nosso sentimento, as nossas ações perante eles. Se essas pessoas não forem familiar, é porque eles também vivem no mesmo processo. Algumas vezes as pessoas têm certa agressividade, é porque realmente aconteceram alguns bloqueios, alguns processos que venham trazer essa condição dele ser agressivo. Mas, na realidade, a melhor maneira de nós trabalharmos com esses filhos é nós mostrarmos a ele a realidade da vida. Os pais são responsáveis pelos filhos. Então, vamos mostrar aos nossos filhos que, na realidade, somos e que nós achamos que ele poderá viver cada vez melhor. Porque o pai não quer que seu filho sofra. Por quê? Porque nós somos cooperadores de Jesus, de Deus nosso Pai. Então, vamos trabalhar com nossos filhos da melhor maneira possível, tendo calma, praticando o amor através da bondade, mostrando a ele a realidade, dando uma condição de vida a ele. Através da análise que nós fazemos no nosso dia a dia com ele, um dia ou dois, olhar como ele está vivendo, como ele está convivendo com as pessoas, mostrando a ele o melhor caminho, porque essa é a solução para nossos filhos. Então, se nós procurarmos, na melhor maneira possível, olhar os nossos filhos com amor, com carinho, com dedicação, sabendo mesmo que eles, às vezes, são agressivos, ou mesmo calma, nós vamos caminhar, vamos mostrar a eles que se eles procurarmos uma vida melhor dentro do contexto de fazermos o bem. É nossas palavras sobre o assunto. Muito obrigado, Renato. E aí eu passo para o nosso irmão Ivan Augusto. É você, Ivan. Pois não. Somos o que somos, né? A não ser que sejamos muito cínicos. Então, todo espírito, ele demonstra o seu ponto evolucional. Então, aquele irmão que apresenta características mais calmas ou um pouco mais agressivas, ele está demonstrando um momento evolutivo dele, né? Isso é sempre do espírito. O espírito encarnando, ele vai ter as suas características, ele vai mostrar o que ele é. Algumas condições podem ser modificadas em virtude, talvez, do ambiente onde ele passe a viver, ele se torne um pouco mais bruto, né? Aquele homem nascido lá na roça e que sempre viveu lá naqueles ambientes, ele tem uma maneira de se comportar um tanto diferenciada daqueles que estão mais acostumados a viverem no meio mais cosmopolita, vamos dizer assim. O homem pode ser ainda sofrer alguma influência, caso ele venha a ter um problema de saúde, né, que transforme o seu comportamento. Mas aí não é questão do espírito, é questão realmente de uma patologia. Ele pode ser um espírito calmo, mas que venha adquirir um comportamento devido a uma patologia. Essa é a única condição em que o espírito vai estar em desacordo com a sua real posição evolucional. Mas, normalmente, o que faz o espírito ser mais ou menos belicoso, realmente é a sua posição evolucional na sua caminhada multimilenar, como chama o nosso querido irmão Emmanuel. O irmão vai demonstrar aquilo que é. Nós demonstramos aquilo que somos em todos os ambientes. A gente não costuma dizer, o costume de casa vai à rua, né? A gente pode aplicar isso aí numa analogia a essa condição de ser mais ou menos belicoso. Esse é o meu entendimento. Perfeito, Ivan. Amadeus. Pois não, Renato? Em relação, só para a gente dar alguma coisa sobre o assunto.
No livro O Consolador, Emmanuel, diz o seguinte: quando os filhos são incorrigíveis, são rebeldes, isso, aquilo, outro, na primeira condição, ele diz o seguinte: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que o responsável pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, espere a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essas manifestações devem chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Nosso amigo Emmanuel nos diz no Consolador sobre os filhos rebeldes ou incorrigíveis, no caso. Maravilha, meu irmão Renato e meu irmão Ivan. Veja bem, algumas pessoas acreditam... Oi, João, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta aí para Ivan e para Renato, fazendo a seguinte colocação. Um irmão nascido naquela zona de guerra ali, da faixa de Gaza por ali, desencarna, certo? Ali é uma área de extrema violência, certo? Vamos dizer que passou-se um tempo, ele reencarnou num ambiente, vamos dizer aqui no Brasil, na parte paradisíaca. Ele, na sua essência, vai trazer aquela violência em que viveu anteriormente ou não? Porque a gente está falando de calma ou agressividade. Não sei se a pergunta cabe nesse tema. Perfeito, João. Muitíssimo bem colocada a sua pergunta, que eu vou me ater um breve comentário. Amadeu, bom dia, Amadeu. Bom dia, Tavares. Amadeu, deixa eu dificultar mais um pouquinho. Deixa eu dificultar mais um pouquinho a pergunta para vocês. Se eu não puder ajudar, dificultar é o que eu vou. Aí o cabo, aproveitando aí a deixa de João, aí o cabo tá lá naquele Oriente Médio, o cara é judeu, inflexível, desencarna, e encarna como muçulmano. Ou o cara é muçulmano inflexível, desencarna, encarna como judeu. Essa sinuca de bica, como é que faz, meu amigo? Tavares, você está apertando sem abraçar, você é cruel, né? Mas veja bem, eu gostaria de reflexionar rapidamente, enquanto os irmãos maturam mais a resposta, eu gostaria de falar o seguinte: muitas pessoas acreditam que quando a gente desencarna, voltando ao mundo espiritual, nós nos transformamos em anjos. E não é verdade, nós continuaremos sendo as mesmas criaturas que éramos nas experiências anteriores. Ora, imagine que você tem essa experiência, todos nós já vimos isso, criaturas franzinas, frágeis, mas que são de uma violência insustentável, são difíceis de convivência, porque são agressivas, são pessoas que se tornam nocivas com a sua presença. Mas você tem também pessoas extremamente robustas, fortes, que são extremamente maleáveis, são criaturas amoráveis. Aí vai lá na resposta de Ivan, porque ali está retratando-se o estágio evolutivo daquele espírito. Mas aí eu vou à pergunta de João e o reforço de Tavares. Veja-se bem, no domingo passado nós estudávamos o livro Missionários da Luz, e aí o nosso Alexandre Santos levantou uma questão bem interessante. Olha, Tavares, a criatura que viveu aquelas experiências que você se referiu, é muçulmano, é judeu, é muçulmano, onde tinha como como ponta de lança, como intuito destruir o inimigo, aquela criatura retorna ao mundo espiritual e se santifica? Não, vai continuar belicosa do mesmo jeito. Independentemente de onde ela reencarne, ela vai aparecer com as características que aquele espírito nutriu durante as experiências passadas. E aí Alexandre fez a gente reflexionar mais um pouco. Veja-se bem, aqueles irmãos que foram belicosos, que foram destruidores, etc., que reencarnam por aqui, você acha que eles são quem?
são esses comandos de tráfico de drogas, essas coisas, que estão aí matando gente, espoliando, atrapalhando a vida, impondo terror e etc. Se não são mais aqueles briguentos de lá enfrentando tete a tete os seus adversários, mas eles lutam contra a causa de transformação da humanidade, destruindo as pessoas, destruindo a juventude, usando de artifícios que são nocivos à própria evolução da humanidade. Aí nós vamos entender que vai ser necessário aquele espírito passar por injunções as mais diferentes possíveis, para que seja, como Ivan falou e Renato falou, para que ele seja levado a um estágio de despertar de consciência. E isso se dá através do choque da reencarnação, mas através de muita dor, porque é a dor o instrumento que o nosso Pai Celestial usa para um despertar de consciência. Não é isso mesmo, meus irmãos? Renato e Ivan. Renato, fica à vontade. Eu concordo com suas palavras. Tavares e João, quando nós partimos do mundo espiritual e pedimos certas provas, nós também temos aí uma condição de convivência com aqueles grupos familiares que nós estamos naquele momento. Em certo momento, nós sofremos consequências porque nós não sabemos daquilo que poderá acontecer no nosso dia a dia. Nós estamos dentro de um conceito que nós devemos ter paciência, ter calma, para poder refletir sobre os momentos que nós estamos passando. Outro caso muito interessante que podemos analisar é o seguinte: por que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho? É o país mais acolhedor que tem na face da Terra, se chama esse país chamado Brasil. Então, nós, lá, quando estávamos numa guerra, nós também tínhamos nossos sentimentos. Nós tínhamos algo dentro de nós que não poderia não entender a situação que estava passando. Como hoje nós podemos chegar e dizer: meu Deus, por que eu sofro tanto, porque eu vivo assim, dessa maneira? E às vezes nós não sabemos, mas porque dentro do nosso eu existe algo totalmente diferente. Então poderá ter acontecido com esses espíritos lá na guerra, lá naquela faixa de terra que existe a desarmonia. E daí, com o nosso sentimento, nós podemos ter conseguido algo para que nós possamos sair daquele momento e vir para cá. Também vai depender das nossas condições vibratórias, daquilo que nós fazemos lá, das nossas compensações no nosso dia a dia. Então, você vem para o Brasil. Então, daqui, poderá acontecer de você vir num canto calmo, tranquilo, que eu já agradeço muito a Deus, a Jesus, está no Nordeste do Brasil, onde nós vivemos ainda numa faixa que não existe tanto sofrimento, num certo momento, mas é uma faixa que nós podemos dizer assim: nós temos de ter resignação daquilo que nós devemos viver aqui. Porque o nordestino tem que ter resignação, ter calma, ter força de vontade de sobreviver. Mas não existe aquele negócio de guerra, hoje em dia não. Mas hoje nós estamos passando por um processo muito diferente. Como diz a própria espiritualidade, a quantidade de espíritos que estavam no mundo espiritual para se reencarnar, ele dá a oportunidade, e essa oportunidade veio para o nosso país, porque é um país acolhedor. Então, o nosso entendimento é o seguinte: vai depender da nossa situação, como nós passamos lá atrás, no nosso pretérito, que nós construímos o nosso futuro. Se hoje você transmite para todo o Brasil, para todo mundo, através de um canal que você idealizou, o Tavares, e daí você está transmitindo para todo o Brasil a palavra de Jesus, o que é que você está fazendo? Está fazendo uma coisa maravilhosa, onde os seus bônus poderão ter sido contados em dobro. Como um pai, uma mãe, sempre quando chega seus filhos junto dele, esses bônus são contados em dobro. Então,
dentro do seu sentimento, dentro daquilo que você faz, você vai galgar na espiritualidade altamente diferente. Mesmo dentro dos seus erros, dentro dos nossos erros, porque nós temos erros imundos, porque nós ainda estamos aqui na face da Terra. Se nós não tivéssemos os erros, nós não estaríamos aqui. Amadeus. Maravilha, Renato. Nosso irmão Ivan. Me parece... Muito bem. Nós vemos aqui na própria codificação. Alô? Está me ouvindo? Alô, Ivan, pode falar, estou ouvindo. Pode falar, está ouvindo. Muito bem. Nós vemos aqui na própria codificação espírita a informação de que o meio também ele é responsável bastante pelo comportamento do espírito no momento presente. Então, nós vemos que aquele irmão que nasce naquelas dificuldades, ali naquela região do Oriente Médio, sendo diuturnamente doutrinado por aqueles irmãos já violentos também, então fazem com que ele desperte com maior facilidade a violência que ele ainda traz dentro de si, indomada dentro do espírito, né? E que o transforma num guerrilheiro daquele, num homem-bomba, né? E esse mesmo homem, né? Vamos supor que ele morreu de uma bomba lá, ele resolveu, o certo é isso aqui, isso é o que foi ensinado para ele acredita que Deus realmente está determinando aquilo para ele junta tudo isso à sua capacidade destrutiva, né? Inflamada ali, e promove lá um atentado com uma bomba. Tempo depois, passado um período de recuperação, esse camarada vem aqui para o Brasil. Ele será obrigatoriamente uma pessoa tão ruim a ponto de cometer a mesma coisa? Não. Ele tem a capacidade para fazer isso. Mas diferente de nascer e observar aquelas turmas quentes que cozinham o miolo do vivente, como diz o gaúcho, do ser vivente, o camarada nasce aqui, vamos supor, num litoral, não digo nem aqui, mas no litoral mais calmo ainda, litoral da região de São Paulo, aquela montanha verde, bonita, ao lado daquele mar também, meio cinza às vezes, mas bastante bonito. Então, tudo isso vai modificando, ajuda a modificar a pessoa. Dado ainda outras facilidades, um povo mais pacífico, isso vai aplanando o espírito. Nós vemos uma coisa muito interessante no exemplo de Paulo, o São Paulo, ou o profeta Paulo da Bíblia, esse das cartas. Paulo não nasceu para ser simplesmente uma pessoa comum. Ele nasceu com uma missão muito grande, né? Que ele trazia dentro de si aquela força de fazer com que aquilo funcionasse. Mas ele nasce aonde? Ele nasce no seio dos judeus, né? Hebreu, de nascimento, família rica, se preparando politicamente para ser a personalidade maior da raça, apegado às suas tradições. Então, ele combate o cristianismo com todas as forças, extrapolando até a lei da moral, como foi o caso que terminou acontecendo com o Estevão. E depois, quando ele se transforma, que ele simplesmente se transformou, Jesus apareceu para ele, Senhor, o que queres que eu faça? Ele não saiu imediatamente doutrinando. Ele ainda foi se enfiar lá no deserto e passar um bocado de tempo fazendo as suas reflexões, né? Estudando, o que é que isso que aconteceu comigo? Onde ele vai depois se transformar numa pessoa calma, né? Um amor ao próximo, que vai pregar e sofre, apanha. Quantas vezes eles apanham? Quem leu Paulo e Estevão deve sentir dor nas costas, de saber quantas vezes tacaram a vara nas costas do pobre do Paulo, botando ele para correr das comunidades onde ele começava a falar de Jesus Cristo e de vida eterna, né? Então, todos nós, seres humanos, somos também levados a evoluir ou involuir também segundo o ambiente que vamos, mas sempre vai depender da belicosidade, do ponto de evolução em que cada um está. Esse é o meu pensamento. Muito bem, mas nós temos perguntas aí, Tavares. Nós temos perguntas, por favor. Foi Quintal. O soldado em batalha tem algum benefício de redenção de apenas no plano maior, em virtude de ter
matado sobre ordem? Essa pergunta aí é beleza, eu vou repetir. O soldado em batalha tem algum benefício de redução de pena no plano maior em virtude de ter matado sob ordem? Bom, eu vou abrir para os nossos irmãos Renato e Ivan, e depois a gente chega a comentar. Por favor, está com vocês aí, meus irmãos. Muito bem, eu vou adiantar aqui e dizer que tem sim. Porque ele estava fazendo uma atividade, está cumprindo ordens. O que vai depender aí é o que ele sentiu quando matou o inimigo. Né? Se sentiu prazer, se cometeu escárnio, né? se fez tipo a tortura, por exemplo. O camarada tem uma função de entrevistar o prisioneiro para descobrir a verdade. Não tem problema nenhum ele entrevistar o prisioneiro. Agora, a tortura é crime perante os homens e, acima de tudo, crime perante a lei universal. Então, se o soldado mata em batalha, é claro que ele tem aí ainda algum benefício, né? Não há benefício nenhum em matar as outras pessoas. É uma prova terrível, né? Se expor dessa maneira perante as leis divinas. Mas, claro que é encarado pela espiritualidade superior, né, de uma maneira diferente se ele foi um bom soldado. Assim que nós somos bons pais, bons filhos, bons profissionais, bons soldados também. Muito bem, Renato. Eu concordo com nosso irmão Ivan, porque nós estamos aí cumprindo ordem. Essa ordem vai nos dar um lenitivo, porque muitas vezes, nesse caso aí, nós não estamos fazendo porque queremos, é nossa ordem. Realmente, na realidade, vai cair muito sobre aqueles que construíram a guerra, aqueles que estavam dentro dos gabinetes, na realidade. Então, se nós estamos lá nessa condição, nós temos de cumprir as nossas ordens. Aí vai depender de muitas situações, como está o espírito, como está a sua situação emocional. Se nós pegarmos o livro Leões Partido, de Manuel Filomeno de Miranda, nós encontramos uma situação muito delicada de um soldado. É muito interessante a leitura desse livro sobre um soldado que foi para a guerra da Itália. Aí você, dando uma olhadinha, vai encontrar essa situação. Nós não vamos contar aqui a história, porque realmente é a história que nós podemos passar muito tempo. Mas só para nós termos uma ideia. Uma mãe que tinha um filho, que tomava conta dela, sem condições financeiras nenhuma. O filho foi para a guerra. E quando chegou nessa situação que estava num certo ponto, o seu comandante pediu para que ele fosse fazer o serviço de enfrentamento com outro exército. Aí ele pediu para não ir porque tinha sonhado, porque se fosse ele ia desencarnar, ia morrer. E o comandante impôs a situação de general, de comandante, e mandou ele para a guerra. E, na realidade, ele ficou muito sensível e disse, olha, se eu morrer, o senhor tem condições de ir lá no meu lar, na minha casa, dar assistência à minha mãe e à minha irmã? Aí o comandante disse, me dê o seu endereço. E ele deu o endereço. Ele foi para o campo de batalha. Quando chegou ao campo de batalha, ele morreu, desencarnou. O comandante voltou para o Rio de Janeiro, depois da guerra. E esqueceu que tinha prometido esse soldado para que ele pudesse ajudar a sua mãe, que estava em Salvador, que era necessitada. Então, de fato, ele não foi. E quando sua filha, o comandante, Santa Maria, o nome do comandante, quando sua filha completou 15 anos, aí houve um processo obsessivo. Aí a história é longa, que nós podemos olhar no livro, nesse livro, de Manuel Filomeno de Miranda. É muito interessante essa história. Então, todos aqueles soldados que irão à guerra têm um compromisso, sim, porque está prestando
a sua pátria, ou aquele que estão dentro dos gabinetes para fazer a guerra ou a solução de certos processos. Essas são nossas palavras. Renato. Fuedo Quintal. Muitíssimo obrigado, meu querido Renato, e meu querido Fuedo Quintal. Eu vou fazer aproveitando a pergunta do rapaz, eu queria fazer uma colocação. O soldado ele vai ter uma redução de pena porque ter matado sobre ordens. E aí eu coloco agora um pai de família, tá? Tem sua família num arrastão da vida. Dentro de casa ele consegue se diferenciar do bandido, pega a arma e mata. No momento do sangue quente ele vai matar com gosto, vamos dizer assim. Ele também se enquadra nesse plano aí do soldado que mata sobre ordens? João, você parece que pegou o espírito de Tavares e aperta sem abraçar, né? Você tá terrível também, né? Mas vamos conversando. Um abraço, meu querido Fuedo Quintal, lá de Santa Luzia, em Minas Gerais. Veja bem, o Evangelho nos orienta que nós deixamos, no caso, os jovens deixam os pais para constituir a sua própria família. Isso é lícito. O jovem e a jovem deixam os pais constituir uma família. Mas também é lícito o homem deixar a família, deixar os pais, as mães, os irmãos, a esposa, os filhos, para defender a pátria. É lícito isso, está lá no Evangelho. Mas aí a gente aprofunda mais o Evangelho e vamos encontrar o seguinte: quando você percebe que alguém está fazendo mal, e aquele mal que a pessoa está fazendo prejudica apenas a ela, você silencia. Mas quando o mal que aquela pessoa está fazendo prejudica outras pessoas, você denuncia. Ora, se você pensar em uma guerra, o que é que vai acontecer? Está havendo um conflito de interesses, de valores, onde o adversário, com certeza, vai prejudicar tantas outras pessoas. Então, se você observar por esse prisma traçado lá no Evangelho, você, além de colocar a sua vida em defesa da sua pátria, da sua família, da sua nação, você também está evitando um mal maior, que é a propagação daquilo que você está combatendo. Isso é perfeitamente compreensível. Aí João levanta a questão, sim, mas vamos imaginar que um pai de família tem sua casa, vamos clarear mais, um pai de família tem sua casa invadida por um bandido, a arma se defende a família, mata o bandido. Qual é a culpabilidade dele? A própria justiça humana proporciona, nesse caso, atenuantes para a defesa da vida e da família. E no mundo espiritual, certamente, ele também terá atenuantes. Por quê? Dificilmente ele, dialogando com aquela criatura, vai subverter aquela criatura, a natureza daquela criatura, que invadiu uma casa para roubar ou matar, estuprar, fazer o que dá na telha, porque geralmente isso que acontece. Então, deve haver atenuante também no mundo espiritual para alguém que defenda a sua pátria, defenda a família, defenda a própria vida. Isso é natural. Aí você pergunta, sim, mas o Evangelho também diz que se você é lícito você colocar a sua própria vida em defesa do outro. É claro, se você vai defender alguém que está na iminência de morrer e você acaba morrendo, você praticou um ato de heroísmo, de altruísmo. É diferente de você enfrentar alguém que adentra seu lar ou o ambiente de sua vivência para atentar contra você e contra a sua família. Portanto, nos parece que no mundo espiritual há grandes atenuantes para quem se coloca em defesa da família, da pátria, inclusive da própria vida. Mas aí eu passo para os irmãos, tem uma pergunta aqui, mas se esse espírito no plano espiritual refletir esse arrepender, como fica? Ora, é exatamente aquilo que foi comentado lá anteriormente. O sujeito viveu experiências tantas como lembraram João e Tavares, lá no Oriente Médio, brigando numa encarnação, briga de um lado, na encarnação seguinte, briga do outro, etc. Mas aí vamos ver com aquele atenuante. Ele vem para o Brasil e aí nasce numa família harmoniosa lá
nas proximidades da praia, na Serra da Mantiqueira, naquele ambiente de extrema paz, numa família evangelizada, todo o ambiente vai contribuir para uma transformação da natureza daquela criatura, porque ela saiu daquele ambiente de conflito. Claro que ainda tem seus traumas, estão registrados, mas como nós trabalhamos no processo evolutivo, é perfeitamente compreensível que tudo contribua para que ele vá gradativamente cortando as arestas, como nós chamamos na maçonaria, que ele vá devastando a pedra bruta que é ele, transformando-se numa pedra perfeita. Eu acho que é por aí que caminha. Não é isso mesmo, meus irmãos? Renato e Ivan. Eu gostaria ainda de fazer um pequeno adendo aqui, na condição lá do soldado na guerra, saber se esse soldado é voluntário ou se ele foi convocado. Porque se ele foi convocado, ele realmente está sob ordens. Agora, se ele foi voluntário, ele está ali sabendo o risco que ele vai correr. Né? O paraquedista pula empurrado ou pula de boa vontade? Todo mundo sai para trabalhar. Quem é que trabalha mais tranquilo? É um camarada que seja auxiliar de produção numa indústria ou um soldado da Polícia Militar hoje? E o soldado da Polícia Militar está lá porque foi convocado ou está lá por boa vontade? Com qual intenção ele foi entrar lá na polícia? Porque ele gosta de usar uma farda e um revólver na cintura? Porque ele está interessado na segurança das outras pessoas? Né? Porque ele se sente bem vestido daquela maneira? Então, tudo isso aí vai valer realmente, é do sentimento em que o sujeito dá e que o elemento dá às suas atitudes. Se o soldado vai convocado ou se o soldado é voluntário, isso também vai ser levado em consideração, com certeza. Maravilha, Ivan. É isso que eu tenho. Maravilha. Imagine, por exemplo, o sujeito que tem vontade de matar e de repente aparece uma guerra, ele se voluntaria para chegar lá e dar expansão ao seu gênio mal, matar cobertado pelo propósito da guerra. Muito bem pensado. Muito bem. Perfeitamente. É isso mesmo. Só que Deus não nos criou para fazer o mal, sempre fazer o bem. Vai depender da condição evolutiva de cada um. Não é, Ivan? Muito bem, Renato. Muito bem. Como está lá no Evangelho, se o camarada vier para tomar a sua capa, né, entrega também, eu não lembro exatamente as palavras. Então, a opção está dada aí. Sede mansos, os mansos herdarão a terra. A gente sabe tudo já. Falta é fazer o que Jesus determinou. Em relação ao arrependimento que nós partimos, quando partimos para a espiritualidade e temos nosso arrependimento, nós podemos nos arrepender lá, mas aquilo que nós construímos nós vamos ter que pagar. Só que, quando nós fazemos alguma coisa de boa, no nosso arrependimento, aí vai amenizar o nosso sofrimento para o nosso pagamento. É aquela questão de nós praticarmos o amor, naquela questão que nós devemos buscar sempre a nossa melhora dentro de uma condição de vida para praticar o bem e a caridade. Muito bem, nós estamos caminhando aí, nós estamos a 3 minutos e pouco para o encerramento do nosso programa. Aí eu gostaria de lembrar que a Web Rádio Estação da Luz está com uma nova página no Facebook. Está chegando aí o José Vicente. Bom dia, meu querido. Bom dia. Que tal fazer uma abordagem, porque da guerra e quando ela pode acabar? A guerra é um atraso espiritual. É verdade, meu querido irmão. A guerra é indiscutivelmente um atraso espiritual. Como assim acontecia no passado problemas dos duelos, e há uma diferença substancial. Alguém que era dotado de técnica, de capacidade de duelar, ele ia duelar com a pessoa leiga, sabia que ia matar, era uma morte premeditada, como diz o próprio Evangelho. Assim também, a gente pode considerar que o tempo passou, as criaturas evoluíram, mas ainda hoje existem guerras. Ainda hoje existe, como foi falado aqui, existem homens que se armam com uma bomba e explodem com aquela bomba, praticando suicídio, acreditando que vão chegar no mundo espiritual e serão recebidos como herói, quando, na verdade, praticaram o suicídio e mataram tantas outras pessoas, prejudicaram e causaram tantos danos.
Olha, é óbvio que a guerra é uma demonstração de um estágio de atraso. Aí nós vamos lá na história da espiritualidade, nós vamos ver, por exemplo, a missão de Kardec e do nosso Napoleão Bonaparte. Kardec veio com a missão de criar ou de elaborar a codificação espírita para um despertar de consciência da humanidade, enquanto Napoleão veio com a proposta de, na condição de embaixador, acabar a guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra. O que é que ele fez? Ele acabou dando um golpe de Estado, se transformou no imperador e acabou, lá em Waterloo, sendo eliminado. Então, Napoleão falhou e Kardec cumpriu a sua missão a contento. Uma demonstração de evolução de Kardec, uma demonstração de estágio de Napoleão. Muito obrigado pela pergunta inteligente, meu querido irmão Vicente. Mas, como eu estava dizendo, a Web Rádio Estação da Luz está com uma nova página no Facebook. A página é https://www.facebook.com/Web Rádio Estacão da Luz RN. E aí, Tavares vai ficar rodando sempre essa nova página aí para que você veja e acesse o nosso programa. Mas nós estamos chegando ao final do programa. Gostaria das considerações finais rápidas e objetivas para a conclusão do nosso programa, porque nós ainda temos a programação. Gostaríamos de começar com o João, nossos sinceros agradecimentos. João, que no futuro próximo vai ser o comandante técnico aí do nosso programa nos domínios da mediunidade aqui pela Web Rádio. Está aí na página, no rodapé da página, a nova página da Web Rádio Estação da Luz. João, muitíssimo obrigado pela sua participação e, naturalmente, até segunda-feira, suas considerações finais. Não, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E, assim, na medida que eu puder contribuir com algumas perguntas ou fazendo algumas colocações, estou aqui para ajudar. Obrigado a todos. Queremos agradecer a nosso querido João e o nosso irmão Ivan Augusto. Muitíssimo obrigado mais uma vez por fazer parte da família e construir esse programa nos domínios da mediunidade com todos nós. Nossa página no Facebook, Estação da Luz RN Brasil. Aí, isso que nós acabamos de ler está demonstrando aí. Obrigado, Tavarão. Ok. É com você, Ivan, suas considerações finais. Muitíssimo obrigado. Por nada, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de auxiliar de alguma maneira. Espero ter sido realmente útil de alguma forma. E queria, assim, para completar aqui as minhas citações no dia de hoje, uma passagem de Emmanuel, onde ele diz que, enquanto a humanidade marchar atrás de hinos e bandeiras, está demonstrando ainda que não está pronta. Aí adiante. Maravilha. Boa final de semana a todos, muita paz. Obrigadão, meu querido irmão, que Deus nos abençoe. Nas segundas-feiras você geralmente não tem condições, mas quando tiver, estamos aqui de corações e portas abertas, mas na sexta-feira, se Deus quiser, de hoje a hoje, estaremos aí unidos. Muitíssimo obrigado, meu querido. Renato, suas considerações finais. Um abraço. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe. E só para finalizar, a questão do nosso amigo Assis, na questão 744, qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Aí a espiritualidade diz, a liberdade e o progresso. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe sempre. Muitíssimo obrigado. Aí eu agora volto para o nosso querido irmão Elias Tavares. Tavares que vai fazer a programação da semana da nossa Web Rádio Estação da Luz. É com você, meu querido Tavares. Muito obrigado, meu amigo Amadeu. Que belíssimo programa, bastante instrutivo e esclarecedor. E hoje a nossa Web Rádio Estação da Luz, hoje à noite nós vamos ter a presença, do nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre o mesmo tema que ele falou semana passada. As profecias já aconteceram ou ainda vão
acontecer. Então, hoje, a partir das 19 horas. Mas nós queremos, antes de tudo, convidar a todos que a partir das 8 horas, sempre de segunda a sexta, nós temos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Segundas e sextas, como ocorreu hoje, o programa nos domínios da mediunidade com Amadeu Ferreira, Renato Bezerra e equipe. Terças e quintas com nosso irmão Décio Soares de São Paulo e equipe. Na terça-feira eles estudam o programa é Construindo Pontos para Eternidades. Na terça-feira eles estudam o Evangelho e na quinta-feira o Livro dos Espíritos. E na quarta-feira, às 8 horas da manhã, com o nosso irmão Alexandre Santos e equipe, o programa Filosofia, Ciência e Moral. Nós teremos hoje Zé Soares, como nós lhe falamos. Amanhã, sábado, a partir das 19 horas, nós iremos para Florianópolis, para Santa Catarina. Vamos falar lá com o nosso irmão Alessandro Jorge e Juliana Kurt, que vai falar sobre o livro A Luz de 1915, Fé e Esperança. Por que esse livro foi lançado? O que foi que ocorreu em 1915? Então, com certeza, essas respostas serão dadas pelos nossos irmãos Alexandre e Luciana. No domingo, aí nós temos o programa, também um programa fixo. Todo domingo, às 19 horas, nós temos o programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, com o nosso irmão Cosmo Deolindo e Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E já na próxima semana, nós teremos, entre outros, nós teremos o nosso irmão Osmar Marte de São Paulo, que vai falar sobre Aprendendo com Chico Xavier. Nós teremos o nosso irmão Altamir Cunha, aqui de Natal, que vai falar sobre temas diversos. Na quarta-feira, nós vamos para a Irlanda, Movimento Espírita da Irlanda, com o nosso irmão Steve Bertuzzo. Na quinta-feira, estamos em stand-by. Na sexta-feira, aí, viu, Amadeu? Eu quero fazer um convite todo especial, porque o nosso irmão Zé Soares e Alain, seu filho, vão fazer agora um programa chamado Perguntas que o Espiritismo Responde. Então, durante essa semana, a partir de hoje, a gente vai liberar os nossos telefones, e-mails aqui da rádio e tudo mais, para que vocês possam fazer perguntas, e na sexta-feira, o nosso irmão Zé Soares e Alain vão responder aqui as perguntas que forem formuladas, né? No sábado, do próximo sábado, nem nesse, no outro, no sábado, dia 24, nós estamos com o nosso irmão Enzo Obama, lá de Cascavel, fazendo o programa Reencarnação, Correção ou Evolução. E no domingo, de novo, os nossos irmãos daqui, não esse domingo, mas o outro, no domingo, dia 25, de novo, o programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, com os nossos irmãos Cosme Deolindo e Silvia Almeida. Uma outra coisa que eu queria falar com você é que na segunda-feira e na terça-feira, a partir das 22 horas, a Web Rádio Estação da Luz, a Web Rádio Portal de Luz, a Web Rádio Casa dos Espíritos, a Web Rádio Paraná Espírita e a Seridó Espírita estarão em cadeia transmitindo duas palestras direto de Las Vegas, nos Estados Unidos, os nossos irmãos Luiz, a Carol, enfim, todo aquele pessoal que faz as duas casas que hoje existem em Las Vegas, que nós já fizemos diversos programas lá com eles. Eles vão estar comemorando 3 anos de existência e, com certeza, vão fazer essa comemoração com 2 palestras na segunda-feira, a partir das 22 horas, e na terça-feira também. Então, a gente vai passando essas informações no decorrer do dia de hoje para todos, para que possam, porque as palestras são bastante interessantes e são palestrantes aqui do Brasil, Wagner da Paixão e o Deolindo vão estar com eles aqui. Então, essa é a programação. E tem também, senhor Amadeu, a possibilidade certa de transmitirmos direto de Floriano, lá no Piauí, a Paixão e Vida de Jesus Cristo. É uma peça teatral, certo? Que o nosso irmão César Crispim faz há mais de 22 anos, e ele nos convidou ontem para que nós pudéssemos fazer essa retransmissão ao vivo e a cores, e nós estamos aí mexendo os mecanismos para que possamos fazer essa transmissão dessa peça, que inclusive vai ter artistas de fama nacional. Então é essa a nossa programação. Voltamos para você, meu amigo. Muitíssimo obrigado, Tavares. Parabéns pelo trabalho e que a espiritualidade continue iluminando, protegendo e fortalecendo. Depois do nosso programa, nós temos uma breve reunião. Mas aí eu digo, nosso Pai, que está em toda parte,
Santificado seja teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de todos os nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar nossos devedores como o esquecimento do nosso mal. Não permita que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Bom dia, Brasil!